O cérebro, ele é praticamente a cena do crime perfeita. As pistas são super sutis, os suspeitos são microscópicos e, na maioria das vezes, as vítimas nem conseguem contar o que aconteceu. Hoje, a gente vai vestir o chapéu de detetive para investigar alguns dos mistérios mais complexos da neurologia. Bom, a nossa investigação vai passar por 4 arquivos de casos. Primeiro, a gente decodifica o mapa do cérebro, que é a nossa cena do crime. Depois, uma corrida contra o relógio num caso de AVC. Em seguida, a gente desvenda aqueles mistérios que se desenvolvem bem devagarinho e, por fim, vamos atrás de uns suspeitos bem comuns que tentam enganar a gente. Preparados? Vamos começar! Todo bom detetive começa com o quê? Com um mapa da cena do crime, claro. E na neurologia, esse mapa é o sistema de artérias do cérebro. Entender qual artéria irriga qual parte é o primeiro passo. É o fundamental para a gente localizar um problema. Vamos dar uma olhada nisso. Então, aqui está o nosso mapa. É mais simples do que parece. Olha só, a artéria cerebral anterior, por exemplo, ela cuida da parte mais interna dos lobos frontal e parietal. Já a cerebral média, essa irriga uma área enorme. As partes laterais que controlam a fala, o movimento de quase todo o corpo. Um problema em uma dessas artérias já entrega a localização exata do dano. É a nossa primeira grande pista. Agora, vamos aplicar isso a um caso concreto. Agora imaginem a seguinte situação. Olhar para as pessoas que se ama, ou até mesmo para o próprio reflexo no espelho, e enxergar um completo estranho. É um sintoma muito perturbador, e que funciona como uma pista bem específica para a nossa investigação. Essa é uma daquelas pistas que praticamente resolve o caso. Ela aponta para um local exato no nosso mapa, o Centro de Reconhecimento de Faces do Cérebro. A investigação está se afunilando. E o nome do culpado é prosopagnosia, a famosa cegueira facial. Ela é causada por um dano numa área que é irrigada, olha só, pela artéria cerebral posterior. O mapa nos levou direitinho até a resposta. Caso resolvido. E essa precisão de localização não é importante só para o diagnóstico, não. Pensa numa neurocirurgia. O cirurgião está navegando por um caminho de altíssimo risco. Olhem só esses 2 nervos cranianos. Eles estão colados um no outro. Um movimento errado, questão de milímetros, e as consequências podem ser paralisia facial ou surdez. Aqui, milímetros fazem toda a diferença do mundo. Agora, vamos para o nosso próximo arquivo de caso. Aqui, a investigação vira uma corrida desesperada contra o tempo. Nosso próximo caso chega de ambulância. Um homem de 45 anos com sinais clássicos de um AVC. Mas qual é a pista mais importante de todas? É que ele foi visto bem, normal, apenas 1 hora. Isso significa que a gente está numa corrida contra o relógio para salvar o cérebro dele. O protocolo aqui é muito claro e urgente. Prioridade número 1, fazer uma tomografia de crânio sem contraste para ontem. Por quê? Para descartar um sangramento. Se não tiver sangue, aí sim o caminho fica livre para usar o medicamento que dissolve o coágulo. E aqui entra um dilema clássico. A ressonância é, sim, mais sensível, mais detalhada, só que a tomografia é muito mais rápida. E num AVC agudo, velocidade é tudo. A gente precisa saber se há ou não uma hemorragia o mais rápido possível antes de fazer qualquer outra coisa. Porque na neurologia, tempo não é dinheiro, tempo é cérebro. Agora a gente muda um pouco o ritmo. Saímos das crises agudas e entramos nos mistérios de lenta ignição. São aqueles casos que se desenrolam ao longo de meses, às vezes anos. Eles exigem um conhecimento profundo e uma memória afiada para conseguir conectar pistas que estão super distantes no tempo. Aliás, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, vamos ao nosso próximo caso. A história desse paciente aqui traz uma pista fundamental. Uma pista que nos ajuda a diferenciar 2 condições que são muito parecidas. Aqui, o quando as coisas aconteceram é tão importante quanto o que aconteceu. A chave do mistério está na linha do tempo. Se os sintomas cognitivos, como a confusão e as alucinações, começam junto com os sintomas motores, a gente suspeita de demência com corpus de Lewy. Agora, se os problemas de movimento vêm anos antes da demência aparecer, aí o quadro aponta para a doença de Parkinson. E além do Parkinson, existem outras condições parecidas, que a gente chama de Parkinson Plus. O segredo para diferenciar essas síndromes está nas assinaturas únicas de cada uma. Por exemplo,
Na atrofia de múltiplos sistemas, a grande pista é a disfunção autonômica logo no começo. Na paralisia supranuclear progressiva, quedas muito frequentes e dificuldade de olhar para baixo são os sinais que entregam o jogo. Cada detalhe, por menor que seja, importa. No nosso ato final, vamos dar uma olhada nos impostores. São aquelas condições em que os sintomas iniciais podem enganar bastante, levando a investigação para o caminho totalmente errado. A punção lombar pode salvar uma vida, é um procedimento heróico em casos de meningite. Mas, em algumas situações específicas, fazer a punção sem antes ter uma imagem do cérebro pode ser muito perigoso. É uma decisão crítica. Se algum desses 5 sinais de alerta estiver presente, acende uma luz vermelha. Isso pode indicar que existe algo ocupando espaço no cérebro, como um tumor, e aumentando a pressão lá dentro. Fazer uma punção nesse cenário pode causar uma hérnia cerebral, que é um evento catastrófico. Por isso a tomografia vem primeiro. Ela nos permite olhar antes de puncionar. Essa coleção de sintomas, ver fantasmas, desmaiar com susto, parece uma coisa meio bizarra e sem conexão numa menina de 12 anos, né? Mas, na verdade, tudo isso aponta para um único diagnóstico clássico. Pois é, esse é um caso de livro de narcolepsia. É uma condição em que a capacidade do cérebro de regular os ciclos de sono e vigília está totalmente bagunçada. E aquela fraqueza muscular súbita, o desmaio depois do alarme? O nome disso é cataplexia, um sintoma clássico. Agora, essa é uma pista de ouro. Uma dor de cabeça que melhora drasticamente quando a pessoa deita e piora muito ao sentar ou ficar de pé. Esse padrão postural é a dica número 1 para uma dor de cabeça de baixa pressão, geralmente causado por um vazamento do líquido cefalorraquidiano. E a lição aqui é genial. O tratamento não é ficar dando mais e mais analgésicos. O tratamento é achar o vazamento e remendar o furo. É ir direto na causa do problema. Não ficar só tratando o sintoma. No fim das contas, seja com mapas cerebrais, correndo contra o tempo no AVC ou desvendando um mistério de anos, as pistas estão sempre lá. Basta saber como e onde procurar. É uma verdadeira arte investigativa. Hoje, a gente resolveu esses casos com base nos sintomas que já apareceram. Mas e no futuro? Com a tecnologia avançando, será que um dia a gente vai conseguir prever essas condições antes mesmo da primeira pista surgir? A investigação do cérebro, pessoal, está apenas começando.